Estamos aqui em uma aula de sistemas operacionais, aula de número 1, uma aula importante, uma disciplina de alta relevância para o aluno, para quem está na área de informática. O que vem a ser o sistema operacional? Quais suas funções? Quais os tipos de sistemas existentes? Como funciona verdadeiramente? Como é feito esse processo de processador, memória? Tudo isso você vai encontrar nesta disciplina. Só que também, por um outro lado, você vai se deparar com alguns nomes que de repente vão lhe assustar. Mas não fique assustado, a matéria é interessante e tem grandes recursos aí, muita coisa eu creio que você vai aprender. Vamos lá, o que vem a ser sistema operacional? Sistema operacional é um conjunto de programas. Esses programas, esse conjunto, vamos dizer assim, vão controlar todos os recursos do computador. Então, o sistema operacional ele vai gerenciar todo o sistema. Quando você quer imprimir um arquivo, quando você quer abrir um determinado arquivo, é o sistema operacional que estará executando isso. Quando você quer instalar um determinado programa, é o sistema operacional. Quando você vai exercer alguma atividade assim de importância, como mudar o nome de um arquivo ou então executar um determinado processo, o sistema operacional que entra em evidência. Então, o sistema operacional ele vai ficar entre o usuário e o aplicativo e o programa em si que ele vai usar, que ele vai operar. Então, esse conjunto de programas tem uma importância muito grande. Sem ele, tudo fica difícil, a execução, tudo fica difícil, certo? Para ser realizado. Então, vamos lá. Então, o sistema operacional ele vai fornecer ao usuário acesso aos recursos do computador. Prestou atenção aí? Ele vai fornecer ao usuário o acesso aos recursos do computador, que nós acabamos de falar aqui. O que o computador ele tem de recurso? É abrir um arquivo, visualizar um arquivo? O sistema operacional estará oferecendo isso ao usuário, certo? E ele tem formas para ser executado. Ele é executado no modo kernel ou supervisor. É um modo também aí, kernel ou supervisor. Ou seja, ele vai proteger o hardware da ação direta do usuário. Quando nós falamos que ele é executado no modo kernel ou modo supervisor, nós estamos falando que ele vai ser protegido, ele vai proteger o hardware da ação direta do usuário. Como assim? Vamos dar um exemplo? A impressora. Quando você quer imprimir, o que você faz? Você está lá no Word, você está digitando e você vai ali em arquivo, imprimir, vai no botão do Office, né? Pede a impressão e automaticamente, tendo papel, você vai imprimir. Ou seja, isso tudo foi executado pelo modo kernel. Ou seja, ele impediu de você ir diretamente no hardware. Vamos supor, ir direto na impressora sem o acesso do software e imprimir. Então, esse é um método que ele é executado. Prestou atenção? Guardou aí? Método kernel ou supervisor. Então, você, a partir de hoje, você já está aprendendo quando você faz uma determinada atividade, é o modo kernel supervisor que está em ação, mas isso está transparente ao usuário. Mas você, técnico, você que está aprendendo hoje, nessa dica dessa aula de hoje, isso fica mais claro para você. Então vamos continuar. Então, no sistema operacional nós temos ele de forma monoprogramável. O que é isso? Monoprogramável. O próprio nome diz, mono. Execução de um único programa. Ou seja, ele executa
um único programa, que é também chamado de Job. Então, quando você ouve Job, lembre-se de um programa, certo? Então, ele é executado. Esse programa ele é executado um de cada vez. Por isso que o nome é um sistema monoprogramável. Ou seja, ele então vai ter tipo uma fila, um de cada vez. Terminou um, entra um outro processo, um outro programa a executar. Aí é tipo uma fila, aí vai um, terminou, entra o outro. E assim é a classificação de um sistema monoprogramável. Os sistemas antigos tinham esse método. Hoje nós temos sistemas multiprogramáveis. São sistemas mais complexos, mais eficientes, que vai aumentar a produtividade. Então, um sistema multiprogramável, várias execuções, não é um por vez, são várias execuções. Por isso que eles se tornam complexos. Está dando para você entender? Está anotando aí os nomes aí? Nós falamos em kernel, nós falamos em Job, nós estamos falando em monoprogramável, multiprogramável, e temos também sistemas de múltiplos processadores. Olha que interessante, é quando isso aí, tudo que eu estou falando com você, no monoprogramável e no multiprogramável, com um processador. Só que agora nós temos sistemas de múltiplos processadores, 2 ou mais processadores compartilhando uma única memória. Já parou para pensar nisso aí? Ou seja, um sistema fortemente acoplado. Ele é denominado como fortemente acoplado. 2 ou mais processadores estão ali trabalhando firme, juntos, ligados a uma única memória. É o que vai caracterizar esse tipo de sistema de múltiplos processadores. Além disso, ou seja, 2 sistemas de computação, eles estão interligados, sendo que cada sistema possui seu próprio sistema operacional. Já imaginou isso aí? 2 sistemas de computação interligados. Cada sistema ele tem o seu próprio SO. Olha que interessante. Então são esses sistemas aí que estão em evidência, certo? Que nós vamos dar esse início, esse pontapé inicial. Então, relembrando aqui o que falamos, nós falamos sobre o que é um sistema operacional. O que é um sistema operacional? É um sistema que vai controlar um conjunto de programas ou parte de algum programa, certo? Que vai controlar alguns recursos ou os recursos de um computador. Isso é um sistema operacional. Ele vai ser o gerente, ele vai ser o gerenciador interno, o que vai fazer toda a coordenação interna. É um elemento primordial e de alta relevância. Por isso que essa disciplina ela está inserida no curso técnico em informática, porque nós precisamos conhecer melhor sobre o funcionamento do sistema operacional. Há muitas pessoas que não conseguem entender esse negócio de memória, processador, para onde vai, como é feito. Então isso nós verificamos nessa aula de hoje. O modo kernel ou supervisor, que ele vai proteger o hardware da ação direta do usuário. Então, quando você solicita algo para imprimir, quando você pede algo, você quer imprimir alguma coisa, você faz isso indiretamente, usando o sistema operacional, porque diretamente seria no próprio hardware. Então, para isso, você tem o modo supervisor ou kernel, que vai executar esse processo aí, certo?
Então falamos sobre monoprogramáveis, multiprogramáveis e de múltiplos processadores. Então fique atento, fique bem ligado, nós vamos dar continuidade às aulas de sistemas operacionais. Então fique aí com essa aula de número 1. Em breve teremos a aula de número 2, de sistemas operacionais.